cores, aromas, barulho. Deste caos e contraste surge uma beleza única e encantadora. A Índia, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, é um país de tradições milenares. É também uma terra marcada pela espiritualidade, local de surgimento de 4 grandes religiões: hinduísmo, budismo, sikhismo e jainismo. Hoje seguimos viagem pelos mais fascinantes templos da Índia. O dia começa bem cedo em Varanasi. Já nos primeiros raios de luz, o movimento de pequenos barcos nas águas do Ganges é intenso. A maioria deles leva turistas, que tentam eternizar em fotos e vídeos as cenas cotidianas nas margens do rio. Aos poucos, o sol surge para revelar todas as belezas da cidade mais sagrada do hinduísmo. Um verdadeiro templo a céu aberto. Localizada no norte da Índia, a cerca de 790 quilômetros da capital, Nova Delhi, Varanasi é uma das cidades mais antigas do mundo. Não se sabe a data exata da fundação. Arqueólogos e estudiosos estimam que a cidade tenha algo perto de 3.000 anos, mas de acordo com a tradição hindu, são mais de 5 milênios de história. La ciudad más antigua en todo el mundo es más importante lugar por los hindúes, porque según la mitología hindú, en esta ciudad Dios Shiva se vive con su familia. Por eso cada hindú menos que una vez en su vida aquí vienen con su familia para bañar con Ganges, porque estamos en la ciudad de Shiva. Shiva, ele faz parte da trindade hindu, né, que é Brahma, Vishnu e Shiva, né? Brahma seria o criador, né, a força inteligente para que tudo isso se manifeste de uma forma ordenada, inteligentemente arquitetada, né? Vishnu é responsável por manutenção, preservação, né? E Shiva é o responsável pela destruição, né? Para que algo renasça, o que é antigo tem que ser destruído, né? Varanasi também já foi conhecida como Benares, ou Kashi, que significa Cidade da Luz. São cerca de 3 milhões de habitantes e muitos milhares de visitantes. O destino de todos que chegam aqui é a chamada Cidade Velha, uma região formada por vielas estreitas que se entrelaçam em um grande e confuso labirinto até as margens do rio. Por aqui, todos os caminhos levam ao Ganges. Este não é apenas um rio, mas uma divindade. É a deusa Ganga. Ganges, na verdade, não é um termo local, Ganga é o termo. Os rios na Índia geralmente são vistos como femininos, porque os rios estão associados a Shakti, a Devi, né? Então aquilo que é o poder também, e o próprio conhecimento, que é visto como feminino. Então, Ganga é o rio mais importante. O rio ele tem o significado de que ele é aquilo que purifica, né? Então, quando você entra no rio, você é submerso pelaquela água e aquela água leva embora todas as impurezas e você sai de lá purificado. Então, a ideia é que o rio representa o próprio conhecimento, não tem nada mais purificador do que o conhecimento. Eles veem o Ganges como sendo uma forma divina mesmo, né? Que vem lá abençoando todo mundo, né? Abençoando com água, com alimento, com fartura de plantação, né? Então, na Índia não existe um símbolo melhor para você adorar a Deus do que o rio Ganges. O rio é um rio e continuará sendo rio sempre, né? No entanto, quando a minha atitude muda de rio para deusa Ganga, o meu comportamento consequentemente também muda, né? O rio deixa de existir, né? Ele se torna uma deusa, né?
É a mesma coisa quando a gente entra em qualquer templo, né? O nosso comportamento muda porque a nossa atitude é mais de reverência, né? De admiração ou de busca para algo que a gente almeja dentro daquele lugar, né? Isso acontece em qualquer templo do mundo. Com 2.500 quilômetros de extensão, o Ganges é um dos maiores e mais importantes rios de todo o planeta. E um dos mais poluídos também, especialmente aqui, onde banha a Cidade da Luz. Isso também é aquela coisa que quando você chega na Índia, você quer sair correndo, né? Porque eu sempre brinco, desculpa a palavra feia, mas os indianos cagam pra você, literalmente, né? Porque é a merda das vacas, dos homens, dos cachorros, dos búfalos, dos elefantes, tudo na sua cara, né? Não tem a menor noção de higiene, levando em consideração que nós temos a noção de higiene. Mas a relação deles com o próprio corpo, com o próprio ambiente é muito diferente. Para eles, muitas vezes, não interessa se o rio Ganges está poluído ou não está poluído, o que interessa é que ele é sagrado, né? E ele crê que essa força, né, da fé é muito superior a qualquer tipo de contaminação material. E esse rio ele tem assim uma característica química que tem muito enxofre, né? Então ele se mantém limpo. Lógico que depois de passar por uma cidade é muito difícil, né? Mas mesmo você jogando sujeira nele, ele consegue resistir muito a bactérias e tudo mais, porque ele tem muito enxofre, né? Então ele também tem essa característica que faz dele um rio especial, diferente dos outros, né? Es 100% purificado. Es un milagro que ahora estamos en una ciudad que es muy religiosa, donde la gente usa el río para bañar, para tirar basuras, que son analfabetas, para lavar las ropas, y después de bañar este agua la gente usa para la ofrenda y beben, pero nunca problema de enfermedades. Milhares de templos de diferentes religiões se espalham pela cidade. Mas a atração principal por aqui é mesmo o próprio Ganges, capaz de purificar a alma dos devotos. Um local de origem mítica, onde vida e morte caminham juntas. Grandes escadarias, 85 no total, se estendem pelas margens do rio, e são elas que recebem as diferentes celebrações religiosas. Batizados de Ghats pelos hindus, os degraus representam a ligação entre o terrestre e o divino. Cada uma das escadarias tem a sua própria história e finalidade. Servem, inclusive, como crematórios. Em instantes, seguimos nas margens do rio Ganges para conhecer um ritual de celebração à morte, que mantém viva uma tradição de milhares de anos. Templos da Índia volta em instantes. Templos da Índia está de volta. Hoje, em Varanasi, a cidade mais sagrada do hinduísmo e uma das mais antigas do mundo. Distante cerca de 790 quilômetros da capital indiana, Varanasi é um grande centro de peregrinação. O país tem cerca de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. 80% da população é hindu. Hinduísmo é um termo muito recente, né? Na verdade é um termo ocidental. Dentro da tradição, dentro da Índia, originalmente ele é uma tradição, né? O hinduísmo, na verdade, é chamada tradição védica, Sanatana Dharma, né? É uma tradição que é eterna. A ideia, na verdade, é que é uma cultura inteira, né? É uma tradição que engloba os vários aspectos da vida, né? E aí inclui também o que a gente chamaria de uma religiosidade. Nas práticas do hinduísmo está a convicção de que cada alma está presa ao ciclo do nascimento, falecimento e renascimento. Este processo é conhecido nas tradições hindus como samsara. Dessa forma, a morte é encarada como um recomeço.
A morte na Índia ou no hinduísmo é vista com muita naturalidade. Na própria bandeira da Índia você tem lá o Dharma Chakra, né, que é o ciclo da vida. Ou o Sansara, que é o ciclo de nascimento e morte. Esse ciclo que é ilustrado dentro da filosofia pela reencarnação. Mas da mesma forma que o indivíduo não começou com o nascimento, ele também não termina com a morte. Então não é que não seja uma experiência muito forte, muito marcante, triste para as pessoas que estão em volta, né, que sentem saudade, têm apego e tal. Mas é visto com uma certa naturalidade. Da mesma forma que o camarada morreu agora, dali a pouco ele renasce. O Ganges afeta a vida e a morte dos indianos. Além dos ghats, destinados à meditação, lavagem de roupa e à higiene pessoal, também existem 2 locais reservados para a cremação de corpos. As cerimônias são realizadas 24 horas por dia. Cada día 24 horas queman más de 200 cuerpos porque creen que cuando quemaremos cuerpos en Varanasi las almas van a ir al cielo para salvación. Porque antes de quemar los cuerpos, la gente cuando ponen cadáveres en Ganges, significa que cuerpo purificado, luego la gente quema los cuerpos aquí. A lenha é trazida de barco e fica exposta ao lado dos crematórios. O preço do quilo é negociado pelos familiares de acordo com a qualidade. O quilo da madeira mais barata sai por 20 rúpias, ou 75 centavos de real. A mais cara, de sândalo, por até 3.000 rúpias o quilo, ou 115 reais. Para cremar um corpo, são usados em média 200 quilos de madeira, ou seja, o preço para a cremação pode ir de 150 a 23.000 reais. Mas num país onde o salário médio do trabalhador é de aproximadamente 150 reais, mesmo a opção mais barata não é acessível a todos. A solução de alguns é deixar que a deusa Gangá se encarregue do corpo. Existe sempre aquela ansiedade ou aquela ideia de que navegar pelo Ganges, nessa região de Varanasi, facilmente você encontraria um corpo banhando, né, restos mortais, né? É possível. No Rio Ganges, em Varanasi, não é incomum você tomar contato com pedaços de corpos, cadáveres, é muito comum. Um forno elétrico foi instalado pelo governo para ser uma alternativa mais em conta. Com 500 rúpias, o equivalente a 20 reais, é possível cremar um corpo. Depende de la familia. La gente que son pobres, ellos queman en la casa de horno. Pero la mayoría de gente que son tradicionales, ellos usan la forma antigua. Por eso queman con maderas. Quando a pessoa morre, ela continua num nível sutil, né? A mente dela continua, ela segue para outros mundos e a partir daí ela tem as várias reencarnações. Então, quando ela termina esse ciclo dessa vida e ela morre, é importante que ela termine esse vínculo, realmente dê um desfecho para ela poder seguir a vida de outra situação. Com certeza a cremação é a forma mais eficaz de você se livrar desse corpo, que você não precisa mais. Quando esse corpo material some, não sobra realmente nada para isso que sobra depois, se você vai chamar de espírito, se vai chamar de corpo sutil, enfim, o que você vai chamar, a sua individualidade, né, o que vai depois, não sobra nada. Durante o ritual, os corpos são colocados em uma espécie de maca, enfeitados e banhados no rio pela última vez. Todo ritual hindu envolve o oferecimento dos 5 elementos, que vai ser desdobrado em vários itens. Então você vai ver os pujaris jogando flores, água, incenso, luz, diversos tipos de luzes, né? Diversos tipos de lâmpadas, comida, tudo isso representando o universo inteiro que você está oferecendo para Deus naquele momento. Todo ritual tem isso.
inclusive o ritual de morte. O ritual de morte é visto como o último ritual da pessoa que faleceu, onde ele oferece o próprio corpo dentro do ritual de fogo. As cremações são realizadas pelos Doms, um grupo étnico altamente segregado no sistema de castas indiano. Tocar um cadáver é considerado um trabalho sujo e, portanto, apenas os párias da sociedade são designados para fazer esse tipo de serviço. Este casarão, logo ao lado de um dos crematórios, recebe idosos e doentes de toda a Índia. São pessoas que se mudam para cá à espera do último anoitecer. Elas querem ser cremadas na cidade de Shiva, ao lado da deusa Gangá. São as casas onde as pessoas vão esperar a morte, né? Quando elas já estão próximas de morrer, elas sentem que vai morrer, elas vão para ali. E fica a família inteira ali, esperando a morte. Só os homens acompanham o cortejo. E quem coloca fogo, na verdade, é o Pandit, né? Que é sempre um cara com uma tanguinha branca, quase nu, careca, que fica dando várias voltas em volta do corpo e recitando Rama Rama Satyahai, que é o mantra que eles recitam. Tascam fogo. Pero 5 tipos de cuerpo los hindúes no se queman. Las mujeres no se queman embarazadas porque la gente cree que mujeres cuando mueren embarazadas los niños de estómago no, son vivos. Los leprosos, porque las bacterias de leprosos después de quemar de cuerpos vuelven en aire, por eso no se queman. Los niños menos de 5 años son puros. Picador de serpiente, cobra también porque cobra la forma de Shiva. Santos que son gurús. Los gurús que pasando su vida, él dejó su familia. Él hecho todo el sistema de morir antes de morir. Por eso en su vida ahora él no va a tocar fuego. Después de morir de él, la gente usa la piedra grande para envuelta, luego meter este tipo de cuerpo en el Ganges. É uma coisa meio surreal pra gente. Ele põe numa cadeirinha assim, preso, aí vão fazer uma procissãozinha, não sei o que, chega no rio, bluf, vai pro fundo. Os peixes comem. A Índia é um país de contrastes e Varanasi é a representação mais clara disso. A seguir, vamos conhecer melhor os sadhus, uma espécie de monges andarilhos. Templos da Índia volta já. Varanasi, também chamada de Cidade da Luz, é marcada por templos e homenagens a Shiva, o deus da destruição. Um cenário místico, dominado pelo intenso aroma dos incensos que emanam dos templos hindus, e também da fumaça feita por fogueiras crematórias nas margens do rio Ganges. É a Índia em sua forma mais autêntica. A cidade sagrada fica no estado de Uttar Pradesh, a cerca de 790 quilômetros de Nova Delhi. Dentro dos Vedas é dito que a pessoa que morre em Varanasi, ela vai para uma reencarnação num lugar melhor, passa um tempo num lugar bom. Então as pessoas dentro da cultura hindu têm esse valor por ir para Varanasi para morrer lá. Então você vai encontrar muitos idosos em Varanasi, muitas pessoas com doença. E onde tem ritual e idoso e essa atitude de oração, tem também, por exemplo, muito pedinte, porque quando você vai a um templo, você deve dar algum dinheiro para as pessoas que precisam em volta, faz parte do ato de ir a um templo, né? Então a cidade ela vai ganhando uma força, então a cidade é uma loucura. Em Varanasi, a presença do deus Shiva é lembrada em todos os lugares. Nas ruas, nas escadarias dos ghats ou nos diversos templos espalhados pela cidade. Está presente nos cânticos e nas oferendas. Ou ainda nos ensinamentos dos sadhus,
estas figuras excêntricas que se destacam na multidão. Eles podem ter realmente devoção a qualquer deidade, inclusive um sadhu que tem um conhecimento realmente sobre o que a tradição ensina, ele entende que todas as deidades são a mesma, então não seria um problema. Mas como o Shiva está ligado a uma ascese, a prática da ascese, as disciplinas, ele está associado a essa figura do yogi, né, daquele que vai lá e faz as disciplinas, e ele foca a mente, ele disciplina a mente, que não necessariamente precisa sair do mundo da sociedade do dia a dia para fazer disciplinas. Mas na Índia você tem a figura daquele que resolve ir num extremo. Então ele larga tudo para se dedicar exclusivamente às disciplinas. Os sadhus são vistos por muitos como homens santos, porque renunciam à família, amigos, emprego, todo o cotidiano, enfim, em troca de uma busca pela autorrealização e evolução espiritual. Vestem roupas de cor laranja, símbolo de um alto nível de sabedoria, e geralmente deixam o cabelo e barba crescerem. Dedicam-se à meditação e à prática da yoga, sempre em busca de um maior autoconhecimento. Mas, na verdade, esta é apenas uma fase comum na vida dos indianos. O indiano tradicional, ele atravessa 4 fases de vida. A primeira se chama Brahmachari, é a fase em que ele estuda todos os textos clássicos, ele tem uma formação clássica religiosa. Aí depois que ele passa por essa primeira fase, Brahmachari, ele vai ser um dono de casa, chamado de Grihasta. Então ele vai cuidar da família, vai ter uma vida como a gente conhece aqui mesmo, né? Aí depois ele vai chegar numa idade em que ele vai ser aposentado, chamado Vanaprastha. Ele vai ser, então, se aposentar e poder curtir um pouco, também ninguém é de fiar. E depois dessa idade de aposentado, ele então vai tomar sannyasa, que é a renúncia. Ele então corta os vínculos com a família, com a sociedade, com tudo. Não tem mais compromisso nenhum, exceto estudar, refletir e meditar. Para que ele possa então cumprir o objetivo último do yoga, né, do hinduísmo, que é conhecer a si mesmo. E o sadhu na Índia ele é reverenciado, porque ele a priori é detentor de um comportamento e um conhecimento que contribui para a evolução da sociedade, né? E o sadhu, por ele ser um renunciado, ele não tem nada, ele não tem nenhum pertence, né? Ele não tem nem nome, né? Não tem conta bancária, não vota. Tradicionalmente, o único pertence que um sadhu tinha era aquela roupa, né, laranja que ele usa no corpo, 2 peças, e o kamandalam, que é tipo uma vianda, onde eles carregavam água, né? E o resto tudo lhes é dado, né? I am 78 years old. Hindu religion, last time, the nearest the God. After retirement, I am sadhu life, a good life. I am meditation, yoga, and all time feeling the happiness. Calcula-se que existam mais de 10 milhões de sadhus em toda a Índia. E em Varanasi, eles estão por toda parte, muitos com sabedoria e elevada condição espiritual, e outros tantos que tentam apenas conseguir algumas moedas. Hoje em dia existe uma camada social de pessoas que optam por uma vida fora da sociedade, nesse sentido, né, de não estar na caixinha que todo mundo está acostumado, de trabalhar, casar e etc. Mas eles não têm necessariamente uma busca espiritual. Você vai ver alguns com empresa, outros que são só mendigos, que é uma forma deles ganharem comida, né? Encontrar um professor no meio desse monte de gente de laranja é a coisa mais difícil que tem na Índia, mais difícil. Sadhu, not save money, not want money. Depend the 100% believe the God. I am 100% believe. Shiva say you, Baba help. You help. Every people 2 minds. One good mind, one bad mind. Sadhu is every time good mind. Quando você olha no olho de um sadhu, você vê que você fala, cara, eu não sei o que esse nego encontrou, mas que ele encontrou alguma coisa e encontrou, porque existe uma paz, uma liberdade
de desejos, que se vê que o cara está ali num estado de paz. Como é que ele encontrou aquilo? Eu não sei. Mais um dia chega ao fim em Varanasi. E como em todas as noites, milhares de pessoas vão aos ghats, nas margens do rio, para agradecer e deixar oferendas. Sacerdotes conduzem uma linda cerimônia com incenso, velas e músicas. À margem do Ganges você tem além da cerimônia de cremação, né, você tem também a cerimônia de adoração ao Ganges. É um rio muito sagrado e, digamos assim, a veia principal do hinduísmo na Índia, né, do sagrado na Índia. Então ali você tem diariamente, no final do dia, a adoração à Mãe Ganges, como também é chamado o próprio rio, né? Varanasi, Benares, Kashi, uma cidade incomparável. Enquanto o mundo ocidental ainda dava os primeiros passos, a cidade sagrada de Shiva já vivia dias de glória. Esta ciudad nunca va a ser destruida porque no es la tierra. Se ha situado en la arma de Shiva como eso. Shiva se tiene una arma, se llama tridente. Y según la mitología hindú estamos en la arma de Shiva. Varanasi é um absoluto, né? Absoluto, tudo é uma cidade extremamente viva, que o ser humano fica literalmente com as vísceras expostas, né? Cidade muito interessante, muito louca.